na História, com Carlos Bastos. Há pouco mais de 1500 anos, neste dia, o comandante militar Ávito foi proclamado imperador do Império Romano do Ocidente. Não sei se ainda se lembra muito ou pouco das suas aulas de História, mas quanto mais não seja, lembra-se de certeza de Júlio César, Marco António, Nero, coroas de louros, legiões, centuriões, gladiadores e por aí fora. O Império Romano teve um poder impressionante, mas, como todos os impérios, caiu. Só que no caso do Império Romano, não caiu todo de uma vez. Primeiro, dividiu-se em duas partes, o ocidental e o oriental. Roma controlava o Ocidente, o que hoje seria Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Suíça, Itália, Croácia e mais alguns territórios, incluindo o Norte de África. Por seu lado, o Império Romano do Oriente era controlado a partir de Constantinopla, a atual Istambul, e englobava, por exemplo, o Egito, a Grécia, a Bulgária, a Turquia, a Síria. Isto serve só para lhe dar uma ideia aproximada, porque, já se sabe, o GPS não funcionava muito bem naquela altura. Mas o que interessa é que as coisas correram pior no nosso lado, já que no Oriente o Império durou mais 1000 anos. Ou seja, quando o Império Romano do lado europeu terminou, ainda faltavam 7 séculos para Portugal nascer. Quando o Império do Oriente caiu, bem, nessa altura já os portugueses tinham chegado à Madeira e aos Açores. Ora, como tivemos de fazer pela vida desde o século V, de certa forma, podemos dizer que a Europa ficou órfã do legado dos romanos muito cedo. Dito de outra maneira, ficámos entregues aos bárbaros, que, como o nome indica, não eram tão civilizados. E isto não foi uma questão de sumenos importância. Basta fazer a pergunta: o que é que os romanos fizeram por nós? What have the Romans ever done for us? Fizeram muita coisa. Algumas mantiveram-se e evoluíram, e outras perderam-se na Idade Média. Começando logo pela higiene pessoal. Sem os banhos públicos, o hábito de tomar banho quase desapareceu. Acho que todos concordamos que isso foi logo uma grande perda. A segurança, a ordem e a paz caíram logo a seguir, a educação também quase desapareceu. Felizmente, foi recuperada pela Igreja. Aliás, foi à sombra dos mosteiros cristãos que a Europa viria a reerguer-se. Os romanos também foram responsáveis pelas estradas e vias de comunicação, afinal, todos os caminhos iam dar a Roma, pelo saneamento básico, que desapareceu na Idade Média, e pelos aquedutos que levavam água às fontes das cidades com milhares de habitantes. Sem essa água, a vida seria impossível. A água servia também para a irrigação dos campos, outra grande evolução da agricultura que os romanos tornaram mais eficiente. Com novas técnicas, a sua arquitetura, para além dos aquedutos, serviu também para construir novos templos, anfiteatros, pontes, arcos do triunfo e monumentos diversos, muitos dos quais sobrevivem até hoje. Não nos podemos esquecer também da língua, o latim, nem da numeração romana, do alfabeto e, consequentemente, de toda a literatura e do direito romano. Por causa das constantes guerras e conquistas, também melhoraram a tecnologia, que serviu vários propósitos, as ferramentas cirúrgicas e os remédios. Muitos incluíam vinho. Outra coisa que os romanos também melhoraram, e muito. E já nem sequer temos tempo para falar na arte, organização das cidades, esgotos, telhas, cimento, calendário e tantas outras coisas. Mas da próxima vez que alguém lhe perguntar o que é que os romanos fizeram por nós, já pode acrescentar-se alguma coisa à lista.